Agora chegamos na parte da nossa aula que talvez seja a mais importante de todas. É onde nós vamos começar a estudar a fundo os sistemas de amortização. Serão 4 aqui. Bom, esse aqui é o primeiro deles, né? O primeiro que a gente vai estudar. O sistema de amortização constante, conhecido popularmente como SAC. SAC. Ele é um dos mais utilizados nas questões de concurso. Então você tem que saber exatamente como que se comporta o teu capital, a tua dívida nesse sistema de amortização. Para quem não entende o que é amortização, é assim, ó. Por exemplo, você faz um financiamento, pega uma quantidade de dinheiro e depois vai amortizar essa dívida, vai pagar essa dívida, certo? Geralmente em períodos regulares, ok? Então isso é um sistema de amortização. O que a gente vai aprender nessa aulinha? Vai aprender a construir as tabelinhas com o saldo devedor, o valor que você vai pagar em cada prestação, o juro embutido em cada prestação, a amortização embutida em cada prestação, né? Lembrando que amortização, a parcela referente à amortização é o quê? É o tanto que a sua dívida vai diminuindo. E o juro é aquilo que você paga para quem te emprestou o dinheiro. O juro para a gente, né? Para quem financia, ele não interessa para nada. É a remuneração que você dá para a instituição ou pessoa que emprestou o dinheiro para você, certo? Para a gente não adianta nada pagar juro, não serve de nada. O que interessa para a gente é a amortização, que é o quanto a dívida vai efetivamente diminuindo. Só que tudo isso vai ficar bem claro quando eu construir as tabelinhas. Eu vou explicar isso detalhadamente para você. Então, olha, são 3 características importantes do sistema de amortização constante, o SAC. Ó, a amortização é constante, já está no nome, né? O valor da amortização é sempre a mesma, né? Os juros são decrescentes. Então, a parcela referente ao juro, né? Tem a prestação que você vai pagar. Então, uma parte dessa prestação é a amortização. A outra parte dessa prestação é os juros. Os juros, nesse sistema, eles vão diminuindo ao longo do tempo. Então, eles são decrescentes, eles vão caindo, certo? E as prestações, né? O valor final, aquele valor que você vai pagar todo mês, por exemplo, né? As prestações, que são a amortização mais os juros, as prestações também são decrescentes. Porque esse aqui é sempre igual, esse vai diminuindo. Como a prestação é a soma desses dois aqui, ó, elas também vão diminuindo ao longo do tempo. Só que isso é só uma introduçãozinha. Quando eu construir a primeira tabelinha, essa ideia do sistema de amortização constante vai ficar bem clara na tua cabeça. E ó, é fácil de entender e é fácil de construir a tabelinha, tá? Nós vamos fazer um monte de exemplos e você vai conseguir resolver os da lista a partir disso. Pode ter certeza. Se uma dívida no valor de 10 mil reais for paga com juros de 5% ao mês, em 4 prestações mensais, então são 4 prestações mensais e consecutivas pelo sistema de amortização constante, a soma das prestações pagas será igual a, pois então, serão 4 prestações mensais. E ó, a dívida, né, é de 10 mil reais. Bom, veja bem, para eu calcular as amortizações é muito fácil. Eu começo uma questão de sistema de amortização constante, de SAC, pegando essa dívida aqui, ó, e dividindo ela pelo número de prestações. Então, eu divido meu 10 mil por 4. Ó, 10 mil dividido por 4, que é igual a 2.500. Tá, o que é isso, professor? Quando eu pagar a primeira prestação, eu vou ter que amortizar, vou ter que diminuir a minha dívida em R$ 2.500. Quando eu pagar a segunda também, a terceira também, a quarta também. Então o início é bem fácil. Você pega o valor que você está devendo, o teu saldo devedor, né, a tua dívida, e divide ela pelo número de prestações, certo? Ó, a taxa de juros é de 5% ao mês. Então I é igual a 5% ao mês. Juro a gente paga sobre o saldo devedor. É assim que funcionam todos os sistemas de amortização, tá? O que nós vamos fazer agora é a construção da tabelinha. Essa é a parte mais importante, porque se você souber construir essa tabela e souber interpretar os valores, você vai conseguir acertar a questão de concurso.
Porque eles sempre pedem alguma coisa associado aos valores que estão na tabela. Então, o essencial aqui é saber fazer isso. Vamos lá? Ó a tabelinha aqui pra gente. Ó, você pode fazer a tabelinha sempre nesse perfil que eu tô te mostrando, certo? Ó, são 4 prestações, não são? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui você coloca o 0. O que é a data 0? Período 0. É o momento em que eu peguei o dinheiro emprestado. Quanto que eu peguei emprestado? 10 mil. Então, esse vai ser o meu saldo devedor nesse momento. Certo? Agora, quando eu pego o dinheiro emprestado, aqui o sistema de amortização constante e esses sistemas aqui, eles são trabalhados para forma postecipada, entende? Eu vou pagar a primeira prestação após um mês. Peguei o dinheiro emprestado hoje, né? A primeira parcela que eu vou pagar é daqui a um mês, né? Quando a questão não menciona nada, é assim que funciona, tá? Então, ó, nesse momento eu não vou amortizar nada, não vou pagar juro nenhum e parcela nenhuma, prestação nenhuma. Agora, ó, primeiro mês. Qual vai ser a minha amortização? 2.500. A amortização é constante. Isso vai ocorrer também no segundo mês, no terceiro mês e no quarto mês, certo? O sistema de amortização constante, as amortizações são constantes, ok? E os juros, professor? Pois então, quando eu for pagar a minha primeira prestação, que eu não calculei o valor ainda, certo? Eu estou, nesse momento, no primeiro mês, eu estou devendo os 10 mil que eu peguei emprestado. A taxa de juros é de 5% ao mês. Então eu vou pagar 5% em cima do 10 mil, que é o que eu estou devendo, nesse momento. Como é que calcula 5%, professor? Bem fácil. 5% é 0,05 vezes 10 mil. Isso dá quanto? Dá 500 reais. Então, quando eu for pagar a minha primeira prestação, eu vou pagar juros de 500 reais. Qual vai ser o valor da minha prestação? A minha prestação vai ser o 2.500 mais o 500. Vai ser 3.000 reais. É isso que eu vou pagar na primeira prestação nesse sistema, o sistema de amortização constante. Entendeu? Ó, eu estava devendo 10 mil na data 0, que é quando eu peguei o dinheiro emprestado. Passou um mês, eu vou pagar a primeira prestação. O que vai compor essa minha prestação? 2.500, que é a amortização, que é o tanto que essa minha dívida vai diminuir, e mais 500 que eu vou pagar de juro, por eu ter pego esse dinheiro emprestado. Ah, de que me adianta esse 500? De nada. Esse 500 é dinheiro jogado fora, entendeu? O que adianta para você é o 2.500, mas você vai pagar 3 mil de prestação, entende? Você vai dar 500 para a instituição financeira, para o banco, sei lá para quem, tá? Para quem te emprestou o dinheiro, entendeu agora? Tá, então olha aqui, ó. O teu 10 mil, ele vai diminuir 2.500. Então a tua dívida, a partir do momento que você pagou essa prestação aqui, essa primeira prestação, a tua dívida não vai mais ser de 10 mil reais. Você amortizou, você diminuiu 2.500, então a tua dívida agora vai ser de 7.500. Certo? Você tem que fazer isso menos isso, ó. Bom, agora eu vou pagar a segunda prestação, certo? A segunda prestação. Sobre que valor que eu tenho que pagar juro? Hã? Pois é, eu estou devendo 7.500, não é isso? Nesse momento, né? Paguei a prestação, estou devendo 7.500. Dali a um mês, eu vou pagar a segunda prestação. É justo que eu pague o juro de 5% sobre os 7.500. O juro é sempre calculado em cima do saldo devedor. Então eu tenho que ver quanto que é 5% de 7.500. Então vamos fazer a conta, ó. 0,05, que é 5%, vezes 7.500. Sabe quanto é que dá isso, amiguinho? Dá R$ 375 reais. Esse é o juro que eu vou pagar na minha segunda parcela. 375. 375 mais 2.500 dá 2.875. Essa é a minha segunda prestação. Certo? E agora, como é que ficou a minha dívida? Vamos ver se você entendeu. Fala aí, amiguinho, quero escutar, vai. Como é que ficou a minha dívida agora? Hã? Eu paguei essa prestação. Quanto que eu amortizei da minha dívida? Quanto que eu diminuí na minha dívida? 2.500. 7.500 menos 2.500? 5.000. Isso, eu sabia que você ia acertar. Ó, 5.000. Essa é a minha dívida nesse momento aqui. Tá? Agora eu vou pagar a terceira prestação. Sobre quem que eu tenho que pagar juro? Sobre esses 5.000. 5% de 5.000, tá?
vai dar o quê? 0,05 vezes 5 mil, né? Isso vai dar 250. Então, eu vou pagar R$250 de juro. Certo? 2.500 mais 250, R$2.750. Esse é o valor da minha terceira prestação. Tá aí agora, professor? Agora, como é que ficou a minha dívida? Eu paguei esse valor, né? Eu amortizei 2.500. Então, a minha dívida que era de 5 mil, ela diminuiu para 2.500. Né? Vou pagar juros em cima do 2.500. 5% de 2.500 é 125, tá? É 125. Tá aqui, ó. Esse é o valor, né, dos juros que estão embutidos na quarta prestação. 2.500 mais 125, 2.625. 2.625. Certo? Então tá aqui as quatro prestações. 3.000, 2.875, 2.750 e 2.625. Presta atenção no que eu vou te falar. A amortização é constante, sempre a mesma. Os juros vão diminuindo, vão decrescendo, vão caindo. E a prestação também vai diminuindo. E olha só, olha que interessante, hein? Olha que interessante aqui nesse sistema. Ele é muito legal. Ó, 500 passou para 375. Diminuiu quanto? 125. De 375 passou para 250. Diminuiu quanto? 125. De 250 passou para 125. Diminuiu quanto? 125. Essa redução de um valor para o outro é sempre a mesma. Sabe como é que é o nome disso na matemática? Progressão aritmética. Vai lá no site e assiste essa aula. Pelo menos os vídeos iniciais, para saber as fórmulas principais. Tem questões de concurso e algumas que eu vou fazer aqui na aula e na lista também, que você tem que saber trabalhar a progressão aritmética. A fórmula dos termos da PA, tá? Tem que ter essa noção. Vai assistir a aulinha no site que está disponível para você. E a prestação também foi diminuindo de 125 para 125. Então também é uma progressão aritmética. E esse 125, né, que é o valor negativo aqui, porque vai diminuindo, é o valor da razão da progressão aritmética. Esse é o nome, tá? Bom, eu coloquei uma linha aqui com os valores totais, né? Ah, só uma coisa. Eu estava devendo 2.500, né? Aí eu vim aqui, paguei a prestação 2.625. Mas eu amortizei 2.500. Como é que ficou o meu saldo devedor agora? Zero. Não estou devendo mais nada. Paguei, aniquilei, né? Liquidei a minha dívida. Certo? Bom, vamos lá. Eu coloquei o total aqui porque tem questões que pedem para você calcular o total, né? 2.500 mais 2.500 mais 2.500 mais 2.500, 10.000. Claro, a soma das amortizações, né, tem que dar o valor da tua dívida, o valor inteiro da dívida. Aqui, ó, os juros, se você somar isso aqui, deixa eu ver, 375 mais 125 dá 500, mais 500 dá 1.000. Ó, eu vou pagar um total de R$ 1.250 de juro. R$ 1.250 de juro, né? E se eu somar isso aqui, ó, é a mesma coisa que esse mais esse, evidentemente, né? Mas, ó, 10 mais 1.250 dá 11.250. Mas pode somar aqui se você quiser. Mas vai dar isso, tá? Ó, 11.250. O que as questões de concurso pedem, por exemplo, para você? Né? Algumas situações. Essa aqui pedia para calcular o quê? A soma de todas as prestações. Então a resposta é 11.250. A gente já volta na questão para marcar o gabarito certo. Mas às vezes elas pedem assim, determine o valor da amortização na terceira prestação. Bom, terceira prestação, amortização 2.500. É uma pergunta meio fácil, né, essa? Mas ó, eles podem pedir o juro. Qual é o juro embutido na quarta prestação? Qual seria a resposta? 125, entende? Então você tem que saber construir essa tabela para poder interpretar e responder o que as questões te pedem, tá? Então isso é um sistema de amortização. Eu peguei 10.000 emprestado e por esse sistema, o sistema de amortização constante, eu vou pagar 4 prestações. Uma no primeiro mês de 3.000, outra no segundo mês de 2.875, no terceiro mês eu vou pagar 2.750 e no quarto mês eu vou pagar 2.625. Por que é formado, né? Por que valores essa prestação é formada? A prestação é formada por uma parcela que é a amortização e uma parcela que é o juro. Então, somando esses dois, é o que eu vou pagar de prestação. O que interessa pra gente? Isso aqui, que é o quanto a dívida está diminuindo. Isso aqui é dinheiro jogado fora.
Só para você ter noção do que acontece, tá? Se você for fazer um financiamento habitacional, eles fornecem geralmente nas instituições esse tipo de tabela para você analisar. Saiba interpretar essa tabela. Isso não interessa para nada para você. O que interessa é isso aqui, que é o quanto a sua dívida está diminuindo, tá? E o que você vai ter que pagar é isso aqui, tá? Lembra da questãozinha do enunciado? Então aqui a pergunta, ó. A soma das prestações pagas será igual a... Lembra do valor? 11.250, alternativa B. Aqui o nosso segundo exemplo. Considerando que um empréstimo de R$3.000 deva ser pago pelo sistema de amortização constante em 3 prestações. Então a tabela vai ter período 0, 1, 2 e 3, né? Mensais consecutivas. Beleza. Com a primeira prestação vencendo um mês após a tomada do empréstimo. É o jeito padrão, né? Quando inclusive se tiver alguma questão que não mencione isso, a gente considera que a primeira é um mês após o empréstimo, que é o jeito mais comum de trabalhar isso aqui, certo? O legal é elas fornecerem essas informações, mas quando não dão a gente considera isso, tá? Bom, e com os juros de 5% ao mês, então a dívida é de 3.000 e a taxa de juros é 5% ao mês. Vamos calcular o valor da amortização. A amortização vai ser o R$3.000 dividido por quantas parcelas? 3 prestações, 3 parcelas, ali, dividido por 3. Então a amortização vai ser de R$1.000, tá? Em cada uma das 3 prestações que eu vou pagar, eu vou ter que amortizar exatamente o mesmo valor, R$1.000. É o sistema de amortização constante, né? Vamos fazer a tabelinha então? Depois a gente lê a pergunta, volta aqui para analisar o que está certo e o que está errado. Mas só para adiantar, ó, a quantia total, a soma das 3 prestações, então nós vamos ter que somar as 3, já para saber, tá? A ser paga será inferior a 112% ao referido empréstimo. Beleza. Então ele fala, ó, a quantia total, soma das 3 prestações. Precisamos desse valor. Associa isso, tá? Vamos lá. Na data zero, que é quando eu peguei o empréstimo, né? A minha dívida é de 3.000, certo? Aqui no primeiro mês é que eu vou efetuar o primeiro pagamento, a primeira prestação. O valor da amortização é sempre o mesmo, R$1.000. Então, 1.000 aqui, 1.000 aqui e 1.000 aqui. Ok? Os juros que eu vou pagar na primeira prestação, como é que eu calculo? É de 5% ao mês. O juro é em cima do saldo devedor. Quando eu vou pagar a primeira prestação, eu estou devendo 3.000, certo? Então eu tenho que pagar juro de 5% em cima do 3.000. Vamos calcular? Então, ó, 5% é 0,05. 0,05 vezes 3.000. 3 vezes 5, 15, isso vai dar R$150. Então o juro na primeira prestação vai ser de 150. Aí, ó. Bom, 1.000 mais 150, qual vai ser a minha primeira prestação? 1.150. Certo? Agora, o que vai acontecer com a minha dívida? O que vai acontecer com a minha dívida? A minha dívida é de 3.000, eu amortizei ela em R$1.000. Então, nesse momento que eu paguei essa prestação de 1.150, eu diminuí a minha dívida em R$1.000. Então, o que era 3.000 agora virou 2.000. Estou devendo 2.000 para o banco. Vou pagar juro de 5% agora em cima desse 2.000. Ó. O juro aqui, ó, é em cima desse valor anterior, sempre aqui, tá? Por quê, professor? Porque no momento que eu for pagar aqui, ó, né? No momento que eu for pagar aqui, ó, eu estou devendo isso. Depois que eu pagar, aí a minha dívida diminui 1.000. Mas no momento em que eu vou efetuar o segundo pagamento, eu estou devendo 2.000 ainda. Entende? Antes de pagar, eu estou devendo 2.000. Então é sobre isso que eu tenho que pagar o juro. Então sobre o valor que está imediatamente acima aqui, entende? Então lá, 5% de 2.000. Então, 0,05 vezes 2.000. Isso dá 100, tá? Então, segundo juros, R$100. Como é que fica a segunda prestação? 1.000 mais 100, 1.100. Agora eu não preciso mais nem me estressar muito, porque segue uma progressão aritmética, ó, não preciso mais fazer muito cálculo. Ó, a dívida que era 2.000 diminuiu 1.000, então ela vai virar 1.000 aqui, né? Ó, uma PA também, 3, 2.000, tá vendo? 150, diminuiu 50 e virou 100. Vai diminuir 50 de novo, então vai virar 50. Entende? Não tem muito. Quando você faz 2 linhas no saque, você já sabe continuar. Você não precisa mais ficar calculando muita coisa. Você vai seguindo o roteirinho pronto, né? Se precisar fazer 50 linhas, é só ir um por um. Dá um trabalhão, né? Mas é possível, tá? Ó, 1.150
Diminuiu 50, virou 1.100. Vai diminuir 50 de novo, vai virar 1.050. Ó, 1.050. Certo? Vamos ver o total? Agora, nesse momento em que eu paguei a terceira prestação, o saldo devedor acabou em zero. Não estou devendo mais nada. Quitei, né? Acabei de pagar a minha dívida, certo? O somatório das amortizações, 3.000, evidentemente. Somatório dos juros, 150 mais 100 mais 50, paguei R$300 de juro no total para o banco. Prestação, 3.300. Pode somar aqui, ó, dá 3.300. Então, olha só, 3.300, certo? A minha dívida, 3.000. O total que eu paguei, 3.300. Vamos lá? Total pago, 3.300. Dívida, 3.000, ok? Gravou? Agora vamos responder a perguntinha da questão. Então, lembrando que o total das prestações foi 3.300 e que a dívida era 3.000. Olha a pergunta dele. A quantia total, soma das três prestações, o 3.300, a ser paga será inferior a 112% ao referido empréstimo. Bom, o empréstimo foi 3.000. Eu fiz uma regrinha de 3, tá? Poderia ser feito de outra forma, tudo bem? Mas eu fiz dessa forma. O 3.000 é 100%, o valor total que eu paguei, que é o 3.300, é X. Cruzando aqui, ó, né? Ó, 3.000 vezes X igual a 3.300 vezes 100. Então, 3.300 vezes 100 dá 330.000. Aí passa o 3.000 dividindo. Corta esses zeros aqui, ó. Ficou 330 por 3, que é 110. X é 110%. O total que eu paguei é 110%, ó. É 110% do referido empréstimo, certo? O total que eu paguei é 110%. Portanto, o que ele fala? Ó, será inferior a 112%. 110% é inferior a 112%, concorda? Então esse item é certo.